texto. Jó, capítulo de número 1, dos versículos de número 1 até o versículo de número 5 e depois do número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 2.500 jumentas. Também tinha um grande número de escravos. Enfim, era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um de seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Versículo 8. Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Bem, queridos, aqui nós temos o início da história desse nosso personagem. Jó, a gente conseguiu perceber, era um homem que temia a Deus, era um homem rico, tinha muita propriedade, tinha muitas posses, muitos bens, e ele era uma pessoa que gostava de honrar a Deus, ele, a sua casa, a sua família, seus filhos. E você via que eles tinham um excelente relacionamento, uma família que era unida, uma família que estava sempre junta. Então, nós podemos olhar para esse personagem e entender que ele seja como um cristão hoje, que leva a sua vida de maneira honesta, dedicada, que paga seus impostos, que tem uma vida regrada, que consegue manter as suas contas em dia, que tem posses, que tem propriedades, que vive bem. Esse era Jó. E não só isso, também tinha um relacionamento de intimidade com Deus, de proximidade. Diz o texto que ele levantava de madrugada para poder interceder e orar a favor de seus filhos. Então Jó era um bom cristão, uma pessoa que tinha um bom testemunho perante a sociedade e era muito querido pelos seus filhos, por sua família. Jó era um homem que estava muito bem. E olha só, o versículo 8 saltou os nossos olhos dizendo assim que Deus olhava para a terra e Deus se sentia feliz com a vida, o testemunho e a caminhada do nosso amigo Jó. Que legal! Ele tinha um bom testemunho. Deus diz assim: não tem no mundo ninguém tão bom e honesto como ele, que me teme e procura não fazer nada que seja errado. Essa é a parte inicial da história desse nosso personagem. Um homem fiel, dedicado, joia. Nós sabemos que a partir daqui, Jó passou a ser testado. O inimigo fez prova de Jó e da sua fé. Na sequência do texto, que eu não li aqui com você, o inimigo fala para Deus que Jó só era assim porque não lhe faltava nada, porque tudo que ele fazia dava certo, porque tudo prosperava. Ele não vivia crises, ele não tinha lutas, ele não tinha problemas. E então, o inimigo começa a lançar crises, lutas, problemas na vida desse nosso personagem. Uma tragédia após a outra. Quando ele achava que tudo estava parando, se acalmando, uma coisa pior ainda acontecia com ele. Queridos, a história de Jó, nesse ponto aqui em diante, é bem delicada. Ele perde as suas propriedades, ele perde os seus animais, ele perde as suas posses, ele perde os seus filhos num acidente, porque os filhos estavam fazendo um desses banquetes e cai a casa em cima da família e todos morrem. Só ficou o Jó e a mulher dele. E se não bastasse, né? Tem um ditado popular que diz que miséria pouco é bobagem. E aí o que acontece? Ele perdeu ainda, porque tem gente que diz assim, né? O que importa é que tenha saúde. Pois é, o que importa é que tenha saúde não serviu para Jó. Ele perdeu a saúde, contraiu uma doença que naquele momento não tinha cura. A ciência daquele momento não tinha o que fazer para ajudar ao nosso amigo Jó. Judiação. Um cara que era tão bom, tão rico, agora perde a sua família, perde suas posses, seus bens, e nem forças e físico ele tem para poder prosseguir.
Sua doença era muito feia, diz a palavra que os cachorros lambiam as feridas dele porque ele estava jogado num canto. Que horrível, que horrível. E o coração de Jó? Como estava? Como estava o coração dessa pessoa? Bom, Jó continuava confiando em Deus. Mesmo que as coisas estavam viradas do avesso, mesmo que as coisas não estavam indo do jeito que ele gostaria, Jó continuava confiando em Deus. A mulher dele é uma mulher atípica. Ao invés de apoiar o seu marido, de lhe dar forças, na verdade ela se juntava ao problema e eram dois contra o problema e ela contra Jó. E ela falava para ele assim: olha o que está acontecendo com você. Não sei por que você continua adorando esse Deus. Não sei por que você continua servindo a esse Deus. Olha quanta desgraça está acontecendo com você. Amaldiçoa seu Deus e morre. Era isso que a sua esposa lhe falava. Que triste, irmãos. Realmente a história ela é triste. Ele viveu uma luta terrível, e diga-se de passagem, e lembrando, ele era um cara que Deus olhava para a terra e gostava, e tinha alegria pela vida e o testemunho dele. A crise. Segunda cena. Segundo momento que eu quero compartilhar com vocês. Durante essas perdas, o discurso da sua mulher, ainda apareceram alguns amigos de Jó que questionavam a Jó, dizendo assim: Jó, o que você fez de errado? Por que está acontecendo tudo isso com você, amigo? Eu acho que você fez alguma coisa aí para deixar Deus nervoso. Você deve ter cometido algum pecado escondido. Jó, fala pra gente o que você fez. E ele falava: eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não fiz por merecer. E então, há um momento em que Jó se cansa e começa a questionar, e questionar, e questionar, e questionar, porque era isso que estava acontecendo ao seu redor. Os amigos, a esposa, todo mundo estava questionando a Jó, e Jó, sem entender o porquê, começou a questionar seu Deus. Começou a questionar, a perguntar, a falar. E então, vamos lá, capítulo de número 38, dos versículos 1 até o versículo 6, e depois no capítulo 40, de 1 a 5. Então Jó, depois disso, no meio da tempestade, depois disso, só para você entender, depois de muita reclamação, de muito questionamento, acontece essa cena. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isto. Se você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal, o alicerce do mundo? Perceba, queridos, que Deus começou a falar com Jó. Mesmo Jó vivendo um momento de crise existencial, de crise de fé, mesmo Jó assim começando a questionar o porquê que ele estava vivendo tudo aquilo, Deus aparece para Jó, Deus se mostra para Jó, Jó tem uma experiência e Deus fala com ele. Porque Deus é um Deus sempre presente. Deus estava ciente de tudo aquilo que Jó estava passando. E aqui Deus está permitindo que Jó viva uma experiência extraordinária, algo muito forte, que vai mexer com a vida dele, que vai ser um ponto de virada para a vida dele. Jó se põe a meditar em tudo aquilo que Deus está falando, em quem é Deus, em quem ele é, que Deus é o Criador e Jó é só uma criatura, que Deus é o Senhor e que ele era simplesmente um servo. E então ele começa a entender. E Jó se abre, e veja que ele conclui ainda dentro ainda da sua crise. Os versículos seguintes diz assim: então o Senhor disse:
Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Não posso responder. Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Queridos, Deus permitiu que Jó tivesse essa experiência de ouvir a Deus, para que Jó pudesse, dessa experiência, encontrar a força para ele poder continuar, para que ele pudesse dar o próximo passo, para que ele pudesse vencer aquele momento em que ele estava vivendo. Deus se mostrou presente na história de Jó, em todas as circunstâncias que ele estava vivendo, em tudo aquilo que ele havia passado. Deus mostrou que estava presente, ciente. Eu só li um pedacinho da resposta de Deus, mas Deus vai falando e vai fazendo várias perguntas que Jó não tinha conhecimento. Naquela época, o conhecimento científico, o conhecimento da galáxia, o conhecimento dos astros, isso daí eles não tinham desta maneira. Então Deus fala com Jó de uma maneira que ele entendesse, e Deus fala e pergunta, né? Jó, por acaso você sabe como foi que eu fiz todas as coisas? Você sabe isso, você sabe aquilo? E irmãos, isso me faz pensar e enxergar que eu e você somos muito pequenininhos. Eu e você somos criaturas, criados por Deus. Ele é o nosso Pai, e Ele é um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, um Deus que é ajudador, um Deus que é bom, que é presente, que continua sendo bom, apesar de vivermos tragédias, apesar de vivermos situações complicadas. Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser bom. Deus é Deus, apesar de não fazer do jeito que eu acho, apesar de não fazer aquilo que eu quero, apesar de não mudar as coisas do jeito que eu estou pedindo, do jeito que eu estou insistindo, do jeito que eu estou orando. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, e nós somos poeirinha da poeirinha da poeirinha da sandália de Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para apontar o dedo para Deus e falar: Deus, o Senhor tem que fazer assim. Eu determino que o Senhor faça desse jeito ou do outro jeito. Porque a resposta de Deus para Jó é: Jó, quem você pensa que é? Com quem você pensa que está falando, amigão? Na sua oração, com quem você pensa que você está falando? Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. E você? Quem é? E aí Jó termina falando: Senhor, desculpa, eu não valho nada, eu percebo que eu sou um tremendo, de um ignorante, e que eu não entendo, eu não sei, os seus pensamentos são mais altos que o meu. Eu sou pequenininho. Ok? Esse foi um momento aí da crise de Jó, e o momento que começa essa virada na vida dele, quando ele reconhece sua miséria, sua miserabilidade, sua pequenez, ele entende e ele para. Então, agora o terceiro movimento aí que eu quero compartilhar da vida dele é o desfecho dessa história. Depois que ele tem essa compreensão, depois que Deus fala com ele, depois que ele resolve se calar, porque ele reconhece que ele não sabia todas as coisas e de que ele não sabe o que é o melhor, depois que ele para poder ouvir, para poder meditar em Deus, naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava orientando, então acontece o capítulo 42 que eu quero ler com você. São vários versículos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, depois do versículo 10, 12 e os finais, 16 e 17. Diz assim, ó: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse. Então, em resposta ao Senhor, significa que Jó estava ali meditando em Deus, estava buscando em Deus uma direção, um norte para aquela situação, estava buscando em Deus a lâmpada para o próximo passo, a luz para o caminho. Jó estava buscando em Deus no meio da crise, no meio de todo aquele desastre, de todo aquele conflito que ele estava vivendo. Jó buscando em Deus, ouvindo a Deus. Vem agora esse versículo. Em resposta a tudo aquilo que ele estava tendo de experiência com Deus, Jó disse:
Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. O desfecho da história desse nosso amigo, ele tem essa brilhante conclusão. O desfecho da história? Não. O desfecho desse momento de crise na vida de Jó, ele tem essa clareza, ele tem essa experiência com Deus e ele conclui que ele era ignorante, que ele estava falando de coisas que ele não sabia, porque ele não conhece o amanhã, ele não conhece o desdobramento da história, e ele reconhece que ele precisava era de Deus. E ele diz, versículo 5, antes eu te conhecia pela religião, eu te conhecia porque eu ia na igreja, eu te conhecia porque eu ouvia falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu sinto o Senhor comigo. Agora eu percebo que o Senhor estava comigo esse tempo todo em minha crise. Embora eu estava escutando as coisas ao meu redor, as circunstâncias, as pessoas, os discursos contrários estavam me influenciando, mas eu percebo que o Senhor não me abandonou, o Senhor estava ali o tempo todo. E agora eu te vejo desde o início da minha história, te vejo que em todos os momentos o Senhor esteve segurando na minha mão, te vejo, ó Pai, e percebo que o Senhor nunca me deixou sozinho. Que lindo. E aí ele reconhece, por isso eu me envergonho. Senhor, eu tenho vergonha de tudo que eu disse, de tudo que eu pensei a seu respeito, de ter dado ouvidos a essas vozes que eram contrárias ao Senhor. Eu me envergonho de tudo isso. A conclusão do seu momento de crise gerou na vida do nosso amigo crescimento, lições, evolução, profundidade no relacionamento dele com Deus, de conhecimento de Deus, de uma intimidade muito, muito, muito maior que ele nunca tinha experimentado. Lembra lá no começo, nos primeiros versículos? Deus olhava para a terra e falava, olha, esse aqui é um cara dedicado. E esse cara dedicado agora, no fim do seu período de crise, de luta e de desafio, ele fala, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho um relacionamento de profundidade, agora os meus olhos te veem, agora eu te sinto ao meu lado, agora eu entendo como o Senhor age e que a sua sabedoria é muito maior do que a minha. Foi para Jó um momento de virada, foi para Jó uma mudança. Havia um Jó antes da crise e agora um Jó muito mais sábio, maduro, melhor, uma versão melhor depois da crise. Que legal, queridos. Jó para nós, se ele era um testemunho e uma experiência maravilhosa para a gente aprender com ele muitas e muitas lições, agora ele se tornou um gigante para nós, um exemplo de fé, uma pessoa que encarou o desafio e venceu. E que tudo conspirou ao contrário, mas ele se firmou, ele buscou ao Senhor e o Senhor se revelou para ele. Tudo isso fez ele ser maior, fez ele ser melhor, um gigante exemplo para as nossas vidas. Olha só ainda na sequência o texto, 42:10 diz assim, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Depois que ele tem esse momento de epifania, de experiência com Deus, que mexeu profundamente com ele, Jó ora, abençoando seus amigos, porque ele estava até irritado com os amigos que ficavam acusando que ele tinha cometido pecado, que ele tinha provocado aquele mal sobre ele.
E então ele ora abençoando seus amigos e Deus muda a sorte e restaura a sorte. Na sequência ainda, versículo 12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Esse segundo momento foi muito mais intenso e mais cheio de bênçãos. E o versículo 16, depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. O segundo momento da vida dele foi especial. Era um novo Jó, uma versão mais melhorada, mais madura, mais próxima de Deus. Jó teve um brilhante momento de iluminação nessa crise e teve a sua vida transformada, sua situação mudada. Houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva em relação à crise, em relação às lutas, em relação aos problemas que ele estava enfrentando. Houve então um momento de virada e ele mudou completamente a sua realidade. A crise de Jó o tornou mais forte, o tornou melhor, uma pessoa diferente. Queridos, as experiências nos fazem crescer. Os desafios que enfrentamos nos tornam mais fortes. As lutas nos dão as oportunidades de exercitarmos a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor. São elas que nos ajudam a sair da zona de conforto e também a explorar novos caminhos, a criar novas alternativas. As lutas, as crises, elas são oportunidades maravilhosas para que a gente possa crescer. Diante das crises, das lutas, dos desafios que a vida coloca no nosso caminho, nós podemos tirar, ou eu queria compartilhar com vocês 3 verdades incontestáveis, 3 lições para as nossas vidas, que nós podemos aprender aqui com essa história, com essa experiência desse nosso irmão, tá bom? 3 verdades incontestáveis para quem é cristão. Para nós que somos cristãos, 3 verdades que eu vou falar, você já sabe, já falei sobre isso, torno a falar e vou repetir outras vezes estas verdades, porque elas precisam estar bem claras em nossa mente. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês, essa verdade é absoluta. Deus ama você. Deus ama você, meu querido irmão. Você que está assistindo essa transmissão agora, tenha certo, tenha claro em sua mente, Deus te ama. Não, pastor, mas olha, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou tão bom como meu vizinho, como os meus irmãos, como a minha família, eu sou a ovelha negra, eu tenho problema com bebida, olha, eu estou cheio de pecado, olha, eu faço um monte de coisa errada. Você não tem noção, velho. Tô mal, tô bagaço. Você pode pensar isso de você. Você pode até acreditar em todos os xingamentos que as pessoas declararam para você. Mas eu quero te dizer, Deus ama você. Do jeito que você é, fazendo o que você está fazendo, Deus ama você. E Ele tem algo especial e melhor para a sua vida. Ele se importa com você. Independente do que você está passando, do que você está vivendo, das consequências das suas escolhas, não sei. O que você está vivendo, saiba, Ele te conhece. E Ele te ama. E Ele quer o melhor. E Ele tem o melhor para você. Nós estudamos isso na palavra. Nós percebemos que Deus olhou para o mundo, para a humanidade pecadora, para as pessoas fazendo o que elas estavam fazendo, distante de Deus, sem nem tchum para Deus. E Deus enviou o seu Filho Jesus, para que através de Jesus nós pudéssemos conhecer a verdade, nós pudéssemos conhecer o caminho que Deus traçou para nós, para que nós pudéssemos desfrutar um tipo de vida diferente, um tipo de vida especial e melhor e intenso que Deus havia planejado para nós. Mesmo quando a humanidade estava de costas para Deus, ninguém tinha feito nada para merecer, mas Deus enviou o seu Filho para todos aqueles que precisam dele, para todos aqueles que estão perdidos, doentes,
desgarrados, sem forças, largados, jogados às feridas, sendo lambido por cachorro. Deus enviou o seu Filho, porque Ele nos ama. E querido irmão, caro ouvinte, você que de repente caiu de paraquedas nessa transmissão e está ouvindo, saiba que Deus te ama. Mesmo que você não o tenha buscado, mesmo que você não tenha demonstrado seu interesse por Ele, mesmo que você não tenha ido na igreja, mesmo que você não tenha feito, saiba, Deus ama a humanidade. Deus ama as suas criaturas. E Deus não deseja o nosso sofrimento e a nossa dor. Deus não deseja que morramos. Deus não deseja o nosso mal. Deus não deseja o nosso fim. Não, Ele não deseja. Ele não quer assim. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e esse é o Deus da palavra do começo ao fim, e Ele nos criou, e de tudo que Ele criou, o ser humano é a coroa da sua criação, e Deus o criou para que Ele pudesse ter comunhão, o homem e Deus tivessem comunhão, e o pecado vem para romper exatamente isso. Então, quando nós, como Jó, estamos vivendo um momento de crise, de dor, muitas vezes nós nos afastamos, achamos que Deus esqueceu da gente, achamos que Deus cochilou, vacilou. Por que a gente está passando pelo Covid-19? Olha só, meu pai, minha mãe, minha tia, o que está acontecendo? As pessoas estão morrendo, nossos amigos, as pessoas que amamos, crentes estão morrendo, pastores estão morrendo, cantores gospel estão morrendo, cantores seculares estão morrendo, padres estão morrendo, espíritas estão morrendo, o ser humano está morrendo. Por acaso Deus esqueceu? Por acaso Deus não está sabendo? Deus não está ciente de toda esta situação que nos envolve, irmãos? Ele está ciente. E eu quero falar para você, Ele te ama. E te ama de uma maneira extraordinária. Não dá para comparar. Não existe um amor igual ao dele por nós. Então eu quero que você saiba disso. E eu quero deixar mais uma frase aqui para você, do Philip Yancey. Ele escreveu o livro Maravilhosa Graça, e nesse livro ele tem essa pérola, essa frase maravilhosa. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Não é por nós não merecemos, e não tem como nós fazermos alguma coisa que não é. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e também não tem nada que nós possamos fazer que vai fazer esse sentimento de Deus por nós mudar ou nos amar menos. Não é porque você é um pecador, não é porque você é uma pessoa desonesta, mentirosa, uma pessoa que está devendo, que está todo mundo te recusando. Deus ama você. Deus ama você. E Deus está aí do seu lado. Assim como Ele esteve com Jó, assim como Ele está com todos nós, todos os seres humanos. Deus está ali do lado, esperando esse momento. Que momento? Momento que Jó teve. De entender, de se voltar para Deus, de entender que Ele é criatura, que Ele não manda, que Ele está aqui e que Deus tem um propósito. Quando Jó entendeu, ele parou de falar, ele se voltou para Deus e ele começou a ouvir Deus. Tudo bem? Então você que me ouve, você que não é da igreja, você que não vai à igreja, não gosta de igreja, teve uma experiência ruim com a igreja, mas está ouvindo essa transmissão, saiba que Deus ama você. E não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E também não tem nada que você possa fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Seja sensível, então, ao mover de Deus. Se Deus te ama, está com você, seja sensível ao mover de Deus. E eu coloquei mover com letra maiúscula, e sempre que eu escrevo para alguém, WhatsApp e tudo mais, eu sempre ponho mover com letra maiúsculas, porque eu acredito mesmo, plenamente, que em todo o tempo Deus está ao nosso redor, e há um querer de Deus, e há um trabalhar de Deus nas nossas vidas, em todas as situações. No texto de Jó, o próprio Senhor mostrou isso, e Jó entendeu.
Que o tempo todo Deus estava ali, mesmo com ele reclamando, mesmo quando ele titubeou um pouco na sua fé e começou a dar ouvido às vozes, às coisas contrárias, Deus continuou do lado dele. Deus estava ali o tempo todo. Então era só ele ser sensível, se tornar sensível para perceber esse mover, esse movimento, esta ação de Deus na vida dele. Tem gente que não acredita em Deus, mas eu vou falar, negação não ajuda a gente a crescer. A negação, seja de Deus ou seja de um problema, não ajuda você a mudar. O fato de você não acreditar que estamos vivendo um problema ou não, a sua crise, que você está passando por uma crise, por uma luta, a negação não te ajuda a fazer uma mudança acontecer. Então, pare de negação. Encara o problema. E enxergue a solução. Foco na solução. Não adianta a gente ficar reclamando, não deu certo porque o fulano, não deu certo por causa da situação, não deu certo porque o equipamento. Pare. Olhe para frente. Foco na solução. Vamos resolver isso. Por quê? Porque o Senhor está com você. E Ele sabe, a palavra dele nos ensina que Ele não nos deixa ser provado mais do que a gente tem a força para suportar. E junto com a prova, Ele dá o livramento, Ele dá o escape. Então, esse Covid-19, o Senhor sabe tudo aquilo que nós estamos passando, as tensões, as emoções e perdas que estamos tendo, Deus sabe. E junto com essa situação, Deus dá o escape. Queridos irmãos, num estalar de dedos, Deus poderia ter mudado toda essa situação lá no começo. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, se a igreja parasse e orasse, Deus já poderia ter feito isso. Bom, a igreja já parou, a igreja já orou. Estamos orando há 52 semanas e não mudou? Não. Talvez porque Deus não ia mudar desse jeito. O propósito dele é maior do que o nosso entendimento, do que cabe na nossa cabeça. Nós precisamos crer que Ele está ali, continua sendo bom e continua sendo Deus e está presente. E Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas. Olha aí o que aconteceu. Todo mundo se uniu, produzimos várias vacinas, o mundo todo compartilhou fórmulas e a gente conseguiu fazer o surgimento dessas várias vacinas. Antes a vacina demorava 7 anos para poder entrar na comercialização, a ser usada. E essa, em menos de 1 ano, nós conseguimos várias vacinas. O conhecimento científico, deu um plus, deu um salto gigantesco, porque os homens se uniram. Na verdade, nós começamos a perceber, como eu disse há pouco, que essa doença fez com que todos nós, seres humanos, entendêssemos que todos somos iguais. Estamos padecendo do mesmo jeito. Não é porque eu tenha Jesus no meu coração, que praga nenhuma vai entrar na minha tenda e que eu não vou pegar Covid. Não é porque eu tenho Deus no coração, porque eu sirvo ao Senhor e eu vou na igreja e Deus olha da terra e fala, nossa, Alessandro, você é um servo legal. Não é porque Deus falou um dia isso para mim que eu não vou passar pela luta que Jó passou. Que eu não vou encarar o Covid ou a perda em minha família. E é isso que você que é cristão precisa entender. Não adianta determinar para Deus e falar para Deus os versículos que Deus já sabe de cor e falar para Ele, não, o Senhor tem que me atender, porque diz a tua palavra que praga nenhuma entra na minha tenda, 1000 cairão à minha direita de Covid, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmão, não fica de peito aberto e não use o álcool gel e não use máscara. Não, que você vai morrer, não faz isso não. Não é isso. Deus está do nosso lado. Preste atenção. Sinta o mover, perceba a brisa suave do Senhor dando a dica de como resolver esse problema, de como que nós podemos fazer ou o que fazer para nos proteger a nós e a nossa casa. Essa semana no nosso município a Santa Casa deu um alerta, um socorro e falou, olha, nós vamos parar de funcionar. Escutei também aqui no nosso estado que alguns municípios falaram que não vão seguir o decreto do governador, que eles vão se manter abertos mesmo assim, mesmo com os números como estão, mesmo com o radar de Covid, que todos podemos ir e ao vivo e a cores identificar como está a situação do município, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Mesmo assim, tem algumas pessoas muito inteligentes falando que não vão respeitar as orientações dos órgãos de saúde, não vão respeitar os decretos, não vão. Por quê? Porque eles são mais inteligentes, mais sábios e são Deus, de certo. Presta atenção nos sinais. Se Deus quisesse fazer, já tinha feito. O que Ele está fazendo é diferente. E eu e você precisamos aprender essa lição.
No caso do nosso texto, até o último minuto na vida de Jó, Deus esteve presente com ele. E não só desse texto, eu posso olhar para outros personagens. Como eu falei, qualquer um é alvo do amor de Deus. Mesmo aquela pessoa que foi condenada à pena de morte, condenada a não digna de viver no meio da sociedade. Lembra daquela pessoa que foi sentenciada à morte e estava ao lado de Jesus? Mesmo aquela pessoa, no último minuto da sua vida, se voltou para o Senhor. E Jesus olhou para ele com amor. E Jesus olhou para ele e, mesmo ele não tendo a salvação perante os homens, não tendo jeito diante dos homens, ele tinha jeito para Deus. E o Senhor falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A gente subentende que ali houve um encontro com o Senhor real no coração dele. Ele não precisou ser batizado para ser salvo, não precisou chover para poder ser batizado por aspersão, também não precisou inundar para ser batizado por imersão, não precisou de batismo para ser salvo. E o próprio Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para ser salvo, a pessoa precisa olhar para Jesus e se entregar para Ele. Mesmo o mais vil e mais cruel pecador tem essa oportunidade, porque Deus ama. Deus ama você. Deus me ama. Seja então sensível ao mover de Deus. A vida daquele homem foi mudada. O ladrão da cruz, aquela pessoa condenada ali do lado de Jesus na cruz, a vida dele foi mudada. Infelizmente foram nos últimos minutos da sua vida. Se ele tivesse famílias e filhos, ele não pôde ser instrumento de bênção na vida da sua família e de seus filhos. O amor de Deus o alcançou. E na verdade ali, ele percebeu o amor de Deus. Temos percebido esse amor? Temos percebido o Senhor nos ajudando, o Senhor dando sinais, dando dicas de como que nós podemos lidar e resolver essa crise, a luta que estamos enfrentando, o problema financeiro que a gente está passando? Quem será que fez essas contas? Quem será que pôs os pés pelas mãos e fez a maior bobagem? Quem será que cometeu o erro que de repente está afligindo a sua casa? Mas mesmo com erros, pecadores como somos, Deus tem agido em nossas vidas. Talvez consequência de más escolhas, talvez sejam as circunstâncias ou até o fruto da nossa omissão e por isso nós estamos vivendo ou recebendo o que estamos recebendo, ou simplesmente faz parte de um sistema corrompido pelo pecado que precisa de transformação. Mas saiba, Deus ama você, seja sensível então ao mover dele na sua vida, nesse momento que você está vivendo. Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você. Escolha dar o primeiro passo para a mudança. Escolha, querido, querida, dar o primeiro passo. A vida da gente não muda de uma hora para outra. Mas o fato de você dar o primeiro passo significa que você já não mais está no mesmo lugar. Um passo à frente e você já não está do mesmo jeito. E a mudança começa com o primeiro passo. Então, escolha dar. Você se você não tiver coragem, você não vai conseguir, você vai ficar parado. Há um animal que quando ele se vê acuado, ele enfia a cabeça na terra e deixa o corpo para fora. Enfiar a cabeça na terra, abrir um buraco, enfiar a cabeça, os problemas deixam de existir? Não. Então, foco na solução. Dê o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, se você não der o primeiro passo, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E nesse sentido, comece. Dê o primeiro. E depois, qual que seria o segundo passo? Não desista. Não desista. Prossiga. Se você tem buscado a Deus e tem entendido a vontade de Deus, mas eu não consigo viver tudo isso. Queridão, todos nós somos fracos e falhos e tantas vezes nós erramos. Seja eu, o pastor, ou o licenciado, ou qualquer um de nós, somos humanos, nós erramos.
ora estamos bem, ora acordamos bem e forte, poderosos, e outro dia isso tudo está mudado. Não estava bem, não ficou legal, e azedou tudo, e a minha paciência se foi, e explodiu, e saiu faísca para todo lado. Dê o passo, levante, prossiga, não desista, não desista. A cada passo, procure caminhar sempre em direção a essa verdade de Deus para você. Procure se apropriar das palavras de Deus para a sua vida, procure encher a sua mente delas. Mas não tente questionar a Deus, não tente ensinar como Deus tem que fazer, não tente dizer ou determinar para Deus nada, porque Ele é Deus e você é só criatura. Ok? Então se encha da palavra de Deus para poder olhar o mundo de uma outra maneira, como Jó, na sua experiência, depois de ouvir e se encher de Deus, ele percebe, eu sou um babaca mesmo, eu sou um ignorante mesmo, eu vou ficar calado e eu vou buscar a sua vontade para a minha vida, porque a sua vontade é o melhor. E quando eu e você entendemos isso e alinhamos a nossa vida e os nossos planos na vontade de Deus, aí a gente começa a desfrutar da bênção. É como se estivesse chovendo aqui e eu me colocasse no lugar onde a chuva cai. Agora, está chovendo aqui, eu aprendi, está chovendo aqui, mas eu vou me colocar desse lado aqui. Paciência para você, não vai sentir as bênçãos caindo sobre você. Quer ser abençoado, irmão? Se coloca onde as bênçãos caem. A vontade de Deus é o lugar onde as bênçãos caem. Nesse sentido, caminhar na direção certa, ainda que devagar, é mais eficiente do que andar depressa na direção errada. Nesse sentido, quero deixar uma frase para você. Algumas vezes, o menor passo na direção certa se torna o maior passo da sua vida. Algumas vezes, o menor passo na direção certa se torna o maior passo na sua vida. Um passo na direção certa vale mais que uma vida inteira no caminho errado. E quando nós não sabemos a direção que devemos seguir, e quando nós temos que tomar uma decisão, e quando simplesmente não estou cheio de dúvidas, o que você deve fazer? Não faça nada, irmão. Busque a Deus. Não deixe as pressões para que você possa tomar decisões que às vezes você vai se arrepender depois. Não ceda às pressões. Pare e busque perceber o mover de Deus. É a melhor coisa que você tem a fazer. Somente peça orientação para Deus e deixe que Ele te guie, guie seus passos e te conduza o coração. Se você está vivo, significa que esse dia é mais uma oportunidade que você tem para mudar a sua vida. Escolha dar o passo, escolha mudar, escolha fazer a vontade de Deus. Sábio, querido irmão, é aquele que aprende com o erro, tira lições para toda a vida. Sábio é aquele que está tentando, não deu certo, mas eu aprendi, nessa porta não deu, vou bater na outra. Não vou ficar insistindo, não vou ficar tentando, já não deu certo. Então, caminhe, continue, prossiga, aprenda com seus erros, encare os obstáculos, as crises, os desafios como oportunidade de crescimento. Encare os obstáculos, os desafios, encare as crises como oportunidade de crescimento. Quantas vezes aquele seu inimigo, aquela pessoa que ficou no seu pé, te encheu um tantão? Pois é, por conta desse tipo de atitude, você se mexeu, você ficou esperto, você venceu os seus concorrentes, você achou um jeito, você deu uma solução, você criou. E sabe por que você conseguiu tudo isso, irmão? Porque você tem Deus no seu coração, que está apostando por você, que está ali do seu lado e vai te ajudar quando você buscá-lo. Então, repito o que já disse. Nesses momentos todos de decisão, de conflitos, de crises, de problemas, de pontos de interrogação, não faça nada apressadamente. Não olhe só as circunstâncias. Pare, se volte para Deus. E assim como Jó teve uma experiência sobrenatural, especial e maravilhosa, Deus vai falar com você também. E você vai perceber que Ele sempre esteve, sempre está e vai estar o tempo todo ao seu lado, em todas as suas crises e lutas. E torcendo por você. Encare as crises, os obstáculos e os problemas como oportunidades de crescimento. Concluindo, queridos,
Você é um sonho que se tornou real. Você é um projeto de Deus. Nós somos. E isso que nós estamos passando, Deus sabe todas as coisas e o desfecho dessa história. E Ele está agindo. Você talvez não esteja percebendo. Eu aqui agradeço a Deus por ter dado sabedoria para esses homens e mulheres aí que desenvolveram as vacinas. Eu agradeço a Deus e peço pelos profissionais de saúde que estão nos hospitais, encarando a linha de frente ali, né, a situação. E muitos até contraindo essa doença. Eu louvo a Deus por essas vidas, por essas pessoas que estão se doando para que o mundo seja um lugar melhor. Em contrapartida, eu vejo políticos usurpando. Vejo pessoas aproveitando as oportunidades para fazer o mal prevalecer, ou para criar situações, ou para fazer vídeos terroristas, ou mandar mensagens que não edificam, não agregam, não ajudam, mas que querem criar polêmica com o presidente, que querem criar polêmica com situações todas. Querido, volta para Deus. Volta seus olhos para Deus, porque Ele é bom e Ele te ama. Seja sensível ao seu mover e escolha não ficar parado, mas dar o primeiro passo, só um de cada vez, e não desista, porque você vai conseguir. Nós vamos vencer, irmãos, nós vamos conseguir vencer esse momento, por mais que ele possa demorar, nós vamos vencer. Amém? Vamos orar? Se essa palavra fez sentido para você, e se você entendeu o recado de Deus, coloque a sua vida diante dele e peça: Senhor, me ajuda a aprender com Jó, a encarar melhor as minhas crises, as minhas lutas. Me ajude, Senhor, a eu me conhecer, minhas limitações, minhas fraquezas, mas também as minhas forças, para eu poder olhar para as crises e aproveitar as minhas forças para poder fazer uso das oportunidades que estão surgindo. Me ajuda, Pai. Creia, querido, Ele te ama, Ele está com você e Ele vai te ajudar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, tremendo e maravilhoso. O Senhor é Deus, era, é e sempre vai ser o Todo-Poderoso. Covid-19 é uma coisa muito pequena para o Senhor, mas é o nosso desafio, meu e de todo o mundo, de toda a humanidade nesse momento. E Deus, parece que ainda não aprendemos todas as lições. Ajude a mim e aos meus irmãos a lidarmos, ó Deus, melhor com esse desafio, com essa crise, com esse problema que estamos enfrentando que nos é comum. Que entendamos que o Senhor está conosco, segura na nossa mão e nos ajuda. E Pai, faz sensível o meu coração e o coração daquele que me ouve, para percebermos a sua dica, para percebermos a melhor maneira de nos portarmos, para percebermos como agir diante desses conflitos todos que estamos encarando. Talvez o meu irmão, talvez a pessoa que está me ouvindo esteja encarando uma luta financeira, ou conjugal, ou ainda na relação com os filhos, ou ainda, e mais angustiante, uma situação de saúde, um diagnóstico, um tratamento dolorido, ou até o próprio Covid, Senhor. Na palavra nós vemos que o Senhor restaurou a saúde e toda a situação de Jó. Pai, restaura a vida desse meu amigo que está me ouvindo. Restaura-lhe a saúde, restaura-lhe, ó Pai, as questões financeiras. Restaura, Senhor, restaura a sua família, seus relacionamentos.
Em nome de Jesus, torna o coração desse meu ouvinte sensível para perceber, ó Deus, os teus sinais, para perceber a tua orientação, para perceber a força que vem do Senhor, do seu poder, para que eles possam desatar os nós, resolver os problemas, criar uma inteligência financeira, ó Pai, em nome de Jesus, emocional, resolver, solucionar, prosseguir, vencer, sair mais forte, sair melhor, ó Pai, desse problema, desse desafio, dessa crise. Nos ajuda, Pai, porque às vezes nós nos perdemos, nós reclamamos, nós ficamos dias e dias, anos e anos, tempos e tempos postergando para não resolver, para não perdoar, para não buscar conversar, para não... Nós fazemos assim, e isso é um tremendo vacilo. Perdão, Senhor. Ajude a mim e aos meus irmãos a termos coragem de dar os passos e continuarmos nesse caminho de vitória. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. Ilumina os nossos olhos, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.